Você entra numa igreja. Olha para cima. Vitrais coloridos. Santos de gesso com olhares piedosos. Um cheiro de incenso no ar. Tudo parece calmo, sagrado. Um lugar de paz. A Igreja Católica construiu essa imagem ao longo de 2 milênios. Uma instituição que guiou reis, coroou imperadores. Ela se tornou a maior força espiritual. Mas, como toda boa história, essa também tem um roteiro B. Um lado que não está nos catecismos, nem nas missas de domingo. Intrigas, poder, dinheiro, sexo, muito, mas muito sangue. Um roteiro que a própria igreja preferiria que ficasse guardado a 7 chaves. Pense bem, vamos puxar essa cortina juntos, sem julgamentos, sem preconceitos, apenas os fatos. Na Idade Média, a igreja não era apenas um guia espiritual, ela era o poder. Ponto final. Imagine um mundo onde o Papa era mais poderoso que qualquer rei. A igreja era a maior proprietária de terras da Europa. Ela cobrava impostos, tinha seus próprios tribunais e exércitos. A cruz e a espada andavam de mãos dadas. As cruzadas, ideia nobre no papel, libertar a Terra Santa. Realidade, banho de sangue. Assim nasceu a Inquisição. Tribunal para caçar hereges. Você podia ser denunciado por um vizinho invejoso, sem saber quem o acusou, sem direito a um advogado. A tortura era rotina. Tudo era válido para arrancar uma confissão. Potro, a roda, a bota espanhola, para quebrar corpo e espírito, até a confissão. Um sistema de controle social perfeito. O medo era a política. Excomunhão. Medo das chamas da fogueira. Quem estava contra Deus merecia queimar. A mensagem: ou você está com a igreja ou contra Deus. O poder era absoluto, e o abuso também. Se a Idade Média foi sobre poder militar, o Renascimento foi sobre poder financeiro. E a igreja se tornou um negócio muito lucrativo. O produto mais quente do mercado eram as indulgências. Assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai, dizia um vendedor. A Basílica de São Pedro foi financiada com esse dinheiro. Um monumento grandioso construído sobre a ansiedade e o dinheiro dos fiéis. Cargos foram vendidos. Famílias nobres compravam posições para seus filhos. Nenhuma família representa melhor essa época do que os Borgias. Rodrigo Borgia se tornou o Papa Alexandre VI. Ele não era exatamente um santo. Teve vários filhos, incluindo César Borgia, Lucrécia Borgia. Festas em Roma famosas por excessos, envenenamentos e assassinatos políticos, subornos, saque, ganância manchando a cruz. Um monge alemão chamado Martinho Lutero pregou suas 95 teses. Foi a faísca da Reforma. Milhões abandonaram a Igreja Católica. O continente mergulhou em um século de guerras religiosas sangrentas. Tudo porque a ganância falou mais alto que a fé. A hipocrisia era a regra. Esse sistema foi o estopim para a reforma. A fé virou desculpa para política e riqueza. A história mudou, violentamente. Embora muita gente associe a caça às bruxas à Idade Média, o período mais intenso foi entre os séculos XV e XVIII. O manual dessa perseguição foi o Maleus Maleficarum. Servia como guia para identificar e condenar bruxas. Foi uma época marcada por pânico moral e histeria coletiva. A figura da bruxa virou bode expiatório para pragas, doenças e mortes sem explicação. Prova da água. Se afundasse, era inocente. Se flutuasse, culpada. Procuravam a marca do diabo. Picavam com agulhas. Sem dor, prova de culpa. Sob tortura vinham confissões e denúncias em cadeia. Muitas vítimas eram parteiras, curandeiras, viúvas ou mulheres que não se encaixavam. Existia misoginia profunda. O livro virou um best-seller e espalhou paranoia. Inquisidores e juízes prenderam, torturaram e queimaram dezenas de milhares. Uma simples acusação bastava. O silêncio dessas mulheres, gritando nas fogueiras, ecoa. A fé distorcida pelo medo virou arma contra os vulneráveis.
A perseguição foi alimentada por superstição, medo e um desejo de controlar o pensamento. A memória dessas vítimas exige que não repitamos os mecanismos de ódio e suspeita. A Igreja construiu seu poder mantendo o monopólio da verdade. Por muito tempo, a interpretação literal das Escrituras definia essa verdade. O Sol girava em torno da Terra, porque as Escrituras sugeriam isso. Galileu, com seu telescópio, observou as luas de Júpiter e as fases de Vênus. Isso corroborava Copérnico. A Terra gira em torno do Sol. Galileu foi chamado a Roma, julgado e forçado a recuar publicamente. Teve que afirmar que a Terra era imóvel para salvar sua vida. Passou o resto de seus dias em prisão domiciliar. Séculos depois, Darwin provocou novo terremoto com a teoria da evolução. A ideia de evolução desafiava a interpretação literal do Gênesis. Em muitos lugares, o ensino foi proibido, ciência vista como inimiga da fé. Curiosamente, a Igreja também patrocinou universidades, mas ficou com a imagem de obscurantismo. Demorou séculos, e o Papa João Paulo II pediu desculpas em 1992. A aceitação da evolução foi lenta, mas aconteceu. O conflito mostra uma dificuldade institucional em lidar com novas descobertas. Muitas vezes a Igreja ficou do lado errado da história. O século XX trouxe guerras mundiais e novas ideologias. A Igreja se viu em uma encruzilhada. A postura do Papa Pio XII diante do Holocausto é controversa. Enquanto 6 milhões de judeus eram exterminados, o Vaticano manteve silêncio público calculado. Pio XII temia retaliação e optou por diplomacia secreta. Ao mesmo tempo, padres e freiras arriscaram suas vidas para esconder alguns judeus. Para muitos críticos, o silêncio foi uma falha moral catastrófica. No final do século XX, denúncias de abuso sexual por padres e acobertamento explodiram globalmente. Não eram casos isolados. Era um problema sistêmico. Bispos transferiam agressores para proteger reputação, não crianças. A crise foi global. Irlanda, Estados Unidos, Austrália, Chile, Alemanha. Dioceses foram obrigadas a pagar bilhões em indenizações. A dor das vítimas, silenciadas por tanto tempo, finalmente veio à tona. Revelaram uma cultura de sigilo que permitiu os crimes por gerações. A credibilidade moral da Igreja foi profundamente abalada. Esses segredos continuam a assombrar seus corredores no mundo moderno. Arquivos começaram a ser abertos e o debate continua. Vítimas exigem justiça. A cultura do silêncio está sendo confrontada. O escândalo destruiu amor próprio e fé para muitos. A recuperação é lenta e necessária. Depois de séculos de negação e silêncio, algo começou a mudar no final do século XX. O Papa João Paulo II liderou o Dia do Perdão em 2000 e pediu perdão por erros passados. Pediu perdão por guerras religiosas, pela Inquisição e pela perseguição aos judeus e injustiças contra mulheres. Foi um reconhecimento público de que a Igreja, composta por seres humanos, pecou. Papados seguintes, Bento XVI e Francisco, continuaram um caminho difícil de mudança. Francisco tem se encontrado com vítimas e falado contra o clericalismo. Foram implementadas leis para responsabilizar bispos que acobertam crimes. Ainda que tardio, há um esforço para limpar a própria casa. Transparência e responsabilidade começam a emergir. Sobreviventes finalmente têm voz. A prioridade precisa ser a proteção, não a reputação. Conhecer o lado oculto da Igreja não destrói a fé. É uma busca pela verdade e pela cura. A Igreja também construiu escolas, hospitais e fez obras de caridade. A história é completa quando mostra tudo. Só reconhecendo as sombras, as cruzadas, a Inquisição, a corrupção e os abusos, é que podemos lutar por um futuro diferente. A jornada começa agora.